Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, o Iraçu Medeiros. Ele coordenou o grupo de trabalho do planejamento estratégico do Ministério Público Estadual, que tratou do tema combate à corrupção, e vai falar sobre esse assunto. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado. Vamos dar início à entrevista, explicando quais as ações estão previstas no projeto estratégico do Ministério Público Paraibano para o enfrentamento à corrupção. Na verdade, nesse ano de 2017, o Ministério Público selecionou, dentre as várias hipóteses para viabilizar o combate à corrupção, o Ministério Público escolheu desenvolver o projeto denominado Caça-Fantasmas, que tem como objetivo maior identificar empresas, pessoas jurídicas consideradas instrumentárias, ou seja, pessoas jurídicas que não têm capacidade, lastro operacional para desenvolver as suas atividades, mas que, apesar disso, participam de licitações, vencem licitações no estado da Paraíba e, através de um banco de dados desenvolvido pelo GAECO, através do seu laboratório de lavagem de dinheiro, foi possível constatar que muitas dessas pessoas jurídicas possuem uma série de indícios que evidenciam que elas não têm condições de participar de licitações e celebrar contratos com o poder público. Então, o que o Ministério Público objetiva com o projeto Caça-Fantasmas é justamente confirmar esses indícios, através do projeto, né, do planejamento, confirmar os indícios e responsabilizar a pessoa jurídica através da sua dissolução compulsória, bem como os seus sócios, né, as pessoas que integram o quadro social dessas entidades. Promotor, a gente sabe que a corrupção traz muitos prejuízos à sociedade. Gostaria que o senhor citasse os piores danos que são causados para a população. Na verdade, a grande dificuldade da corrupção é que ela mascara, o ato de corrupção mascara problemas que muitas vezes as pessoas não conseguem correlacionar com o ato de corrupção. Mas quem atua na área social, quem atua na área da educação, quem atua na área da saúde, até mesmo quem tem um contato mais próximo com segurança pública, percebe que existe um abismo muito grande entre as promessas normativas, né, o que as leis, a Constituição estabelece nessas áreas como objetivo a ser alcançado no Estado brasileiro. Isso está de um lado, e de um lado um fosso absurdo à realidade, né? Educação, saúde, segurança pública, que são áreas essenciais, vivem uma situação caótica. Isso é uma realidade nacional. E muitas vezes as pessoas não conseguem correlacionar esses problemas com a corrupção. Porque nós acabamos ficando muito assustados com a criminalidade violenta, né? Com um homicídio, por exemplo. Mas imagine quantas e quantas pessoas não morrem nos hospitais vinculados ao SUS no Brasil, justamente em virtude de um ato de corrupção, né? Então, a grande chaga que a corrupção traz, além, obviamente, de trazer um descrédito muito grande para as instituições envolvidas com atos de corrupção, a grande chaga, na minha opinião, é justamente que um ato de corrupção ele reverbera em áreas essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Educação, saúde, segurança pública. E aí a importância do Ministério Público e de todos nós, né? O combate à corrupção não pode ser uma bandeira do Ministério Público. O combate à corrupção tem que estar impregnado no DNA do brasileiro. Essa é a grande sacada do processo. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse de um modo geral como deve ser feito o combate à corrupção em nosso estado e nosso país. A meu ver, essa é uma pergunta que eu acho que toca no coração de toda pessoa preocupada, né, com a realidade que o país vive. E eu também acredito que não existe uma resposta pronta e acabada. Se tivesse, a gente tinha escrito um livro, né, e estava vendendo aí e ensinando as pessoas como. Mas a minha opinião pessoal é que a corrupção, o brasileiro em geral, ele é muito habituado a olhar o outro, né, a apontar para as falhas e os problemas do outro. E nós, muitas vezes, a meu ver, deveríamos, antes de olhar para o próximo, olhar para nós mesmos, né?
Eu acredito que, enquanto não houver uma mudança interna do brasileiro no combate à corrupção, que a corrupção aqui se mistura um pouco com a ética, com a boa-fé, com o respeito às instituições e às pessoas, né? E aí já existem muitos vídeos circulando na internet, WhatsApp, em que pessoas simples, humildes dizem, ó, enquanto o brasileiro não perder a mania de apresentar um atestado médico falso para poder faltar ao trabalho, enquanto o brasileiro não puder respeitar uma fila de banco, né, a prioridade que é dada ao idoso, enquanto o brasileiro encontrar uma vaga no estacionamento reservada ao portador de deficiência e vai lá e coloca o seu veículo acreditando que pode sair daquela situação impunemente, enquanto não houver essa mudança de dentro para fora, nós vamos estar sempre correndo atrás dos corruptos e dos corruptores, mas a realidade ela vai apenas se modificando. O ato de corrupção ele vai se tornando cada vez mais complexo e nós não conseguimos avançar no sentido de diminuir os índices de corrupção no país. Então, a meu ver, humildemente, eu acredito que o que nós podemos fazer? Olhar para nós mesmos, né? É aquela história da... fazer a sua parte. Se cada um de nós tiver a consciência de fazer a sua parte, vai resolver o problema? Não, porque muita gente não vai ter essa consciência. Mas eu acredito piamente que... Na verdade, eu acredito que nós já caminhamos nesse sentido. Nós vemos hoje atuações de combate à corrupção que não víamos há pouco tempo. Então, eu acho que nós já estamos inseridos nesse processo, mas para que ele se torne efetivo e permanente, somente uma mudança de comportamento do brasileiro. E eu acredito nisso. Acho que a gente está vivenciando esse processo e um dia alcançaremos o objetivo desejado, que é justamente viver de forma digna, honesta e principalmente não podemos esquecer, não podemos deixar de nos indignar com a corrupção. Nós não podemos nos habituar com o ato de corrupção, que me parece que até bem pouco tempo era isso que acontecia. As coisas iam acontecendo, não, porque é assim mesmo, o político é assim, a instituição tal é assim. E me parece que agora o país acordou e eu espero que não adormeça novamente. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e espero, sinceramente, que o Ministério Público possa contar com o apoio da sociedade para efetuar o combate à corrupção, porque não é fácil, né? As dificuldades são muito grandes, o poder econômico é muito forte e o Ministério Público sozinho não tem condições de desempenhar essa função. Nós precisamos do apoio da sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.